Mas hoje, talvez a definição que a gente tem desenvolvido e dentro desse processo, né, a gente tem sido uma plataforma de grupos mesmo, nesse processo de complemento ou até mesmo de uma terapia principal, mas de fazer com que os pacientes, ajudando na parte de generalização, o que que é a generalização, né? É quando, vamos dar um exemplo, né? Você tem um paciente, você ensina para ele a fazer perguntas, a iniciar uma conversa. Mas isso não garante que ele vai fazer isso com a mãe, com os amigos, na escola, né? Então a generalização é quando o paciente ou no comportamento humano, você passa a fazer aquilo em outros contextos, não só no contexto aprendido. Então o QG ele vem como uma ferramenta aí de terapia, de grupo, né, nesse sentido, para a gente focar nesses processos de generalização também, né? Então, hoje o QG ele é uma plataforma de grupos, né? Inicialmente o nosso foco é muito social, a gente tem um foco no treino de habilidades sociais, mas a gente tem expandido isso, então a gente tá com ideias de fazer grupos também para mercado de trabalho, grupos focados em relacionamentos e outros diversos, e também com esse processo como um processo de uma empresa que está apoiando o AT aqui dentro da equipe AT, mas a gente também tem recebido muitas demandas de psicólogos clínicos, né? José, eu estou com um trabalho aqui específico no consultório e eu não consigo às vezes, ter uma visão sobre esse paciente em grupo. Então, não só de generalização, às vezes até de uma avaliação. Como que esse paciente se comporta em grupo, né? Então, a gente tem recebido demandas nesse sentido do QG. Então, o QG como uma plataforma de grupos mesmo para ampliar esse serviço de saúde mental mesmo. Mas, José, quando você fala plataforma de grupos, me dá uma ideia online. Não é online. Não, não. A gente tem a possibilidade de grupos online, tá? A gente começou pelo online, acho que esse é um ponto interessante, mas depois logo a gente transitou para o presencial, porque acho que é uma demanda, ninguém queria mais ver Zoom, online, telas, né, chats, Isso essas se tornou um coisas. problema, Se tornou um inclusive, problema. para, né, de muitos adolescentes. A gente falou, né, Luiz, de muitos adolescentes de terem tudo online, né? E a própria terapia online, Sim, sim. né, em termos de demanda, né? Então, o próprio terapeuta, ele escolhe a modalidade online por N fatores. Um deles, obviamente, é o comodismo, etc. Mas ele precisa avaliar se aquela intervenção online está sendo efetiva. E eu, de fato, não sei o que vocês acham, pensando em treinamento de habilidade social só no online, a gente teve que adaptar na pandemia, né, obviamente, mas Sim. pensando em habilidades sociais, não se resume só no falar. Acho que tem milhares de comportamentos que não são vocais, né? Enfim. Perfeito. Essa parte do online a gente teve de fato uma resistência dos pais, né? Os pais, quando eles começaram, a gente saiu da pandemia, os pais começaram, você tem grupo? Né? Temos, é online? Porque se for online eu não quero, né? Então, e eu acho que de fato, você fazer um treino de habilidades sociais, eu acho que existem passos, você pode fazer um treino individual, isso não é um problema, você pode fazer o AT individual na casa, você pode fazer fora, você pode fazer em vários contextos, mas o grupo é uma ferramenta essencial para isso. Então, assim, hoje a gente tem grupos que vão desde o infantil ao adulto, todos são presenciais em São Paulo, essa ideia é que tenha grupos espalhados, né, por vários lugares. E a gente tem a possibilidade, a gente tem até uma lista de espera para grupos online, mas não é o nosso foco, né? Para alguns pacientes que não conseguem, a gente tem demandas de pacientes de outros estados. Nossa, eu queria ter um grupo, não consigo, para lá. Então a gente tem essas possibilidades, mas hoje é um foco extremamente presencial. Plataforma, porque a gente pensa num processo de formação de grupos, seja eles de quaisquer maneiras para treinar habilidades. Então, a gente tem desenvolvido, por exemplo, uma plataforma para gestão de grupos, né? Então, essa plataforma pode ser usada por várias pessoas, inclusive, acho que se vocês tiverem o papo de empresa aí no futuro, vocês vão falar um pouco sobre isso, de gestão, mas ela pode ser usada por um psicólogo mesmo, para ele gerir o grupo, colocar tarefas para os pacientes, tudo isso. Então, a ideia é fomentar grupos, né? Eu acho que é um desafio, a gente vê a geração hoje também com desafios da tecnologia, como a gente está falando, com a questão, né, do isolamento social e tudo isso.